Boa noite, gente querida. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês para falar de um tema, mas muito para lá de especial. Um tema espetacular. Nós vamos falar de quem era Lúcifer, quem era Satanás antes da queda dele, tá? E nós vamos assim descer em temas muito profundos. Eu convidei um amigo muito querido, que é lá de Orlando, o Márcio Teixeira, que também está estudando muito sobre o tabernáculo, sobre o sacerdócio. Então vai ser uma live super bacana. Eu quero já pedir para todo mundo aí que está entrando, para chamar todo mundo, vai lá no Instagram, no WhatsApp, e fala, olha, vai começar a live com o pastor Lamartine, vamos entrando, que vai ser simplesmente maravilhoso, viu, gente? Ué, o meu número aqui está parado, está no 92. Será que eu vou ter dificuldade de ver aqui o número de pessoas? Ah, agora começou a mexer ali. 226. Estou aguardando o pessoal entrar, porque eu não quero que ninguém perca absolutamente nada, viu, gente? A Ângela Maria, Rosa, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. O Homem da Lua, paz. Edileus Amorim, boa noite, pastor, sou sua fã. O clipe, pastor, peço oração e libertação do pecado, para que Deus me abençoe, me ajude na obra dele, amém. Quem mais aqui? A Regivânia, a paz do Senhor Jesus Cristo, ore para que meu filho Lindelbaldo volte a ser crente. Eu não sei se aqui o meu contador tá meio devagar, porque ele fica parado, e eu sei que o pessoal está entrando. Já estamos aí com 325 pessoas. A live de hoje vai ser muito legal, gente. Quero pedir para você chamar todo mundo, chamar as pessoas que você conhece, avisar. Eu sei que muita gente está ali na novela, assistindo a novela, dá um tempinho, né, para poder chegar até aqui. Quero lembrar todo mundo que faz parte, né, do meu canal de membros, curso de Teologia 1, que amanhã tem uma aula nova, tá, gente? 2 horas da tarde, lá no canal de membros, você pode entrar e assistir uma live nova, tá? Olha, Cláudia Miller, tudo bem, minha querida? Deus te abençoe. Gente, se você ainda não faz parte do meu canal de membros, você está perdendo, tá? Porque eu estou dando um curso chamado Teologia 1, e nesse curso eu estou dando várias técnicas de interpretação da Bíblia, para te ajudar a entender a Bíblia como ela realmente é, e tem técnicas para isso. Então, é muito importante que você possa fazer parte desse curso. É fácil, basta você entrar no meu canal. Eu te aconselho fazer isso por um computador, porque logo você vai ver lá a área de membros e você pode clicar, e logo que clicar você já vai entrar dentro de uma tela que vai estar explicado lá tudo aquilo que você tem que fazer para se tornar membro do meu canal de membros. A gente tem uma aula por semana, toda quinta-feira, tá bom? E na última sexta-feira do mês tem uma live de revisão de todas as aulas que foram dadas, 4 aulas, e bater um papo bacana com vocês, responder perguntas e daí por diante. Viu, gente? Não deixe de se inscrever, porque está simplesmente sensacional. Boa noite, Vera Lúcia, Sona Maria Lino, boa noite. Olha o Marcos Ayrton, é um novo membro. Marcos Ayrton estava agora há pouquinho ali na minha live com o Brasil, da IA Church. Ele é fã do Márcio Teixeira também, porque o Marcos Ayrton é músico, viu, Márcio? Toca um violão de 12, lindo, 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 viu, gente? Olha, Eloá Bonfim, pastor, tem uma dúvida. Vi uma pregação onde o pastor falou que a segunda vinda é só para os judeus. Aqueles que ficarem depois do arrebatamento já estão condenados. Isso é um absurdo, né?
Isso é um absurdo porque não tem nada na Bíblia que fale sobre isso, tá? Muito pelo contrário. Você vê claramente lá na grande tribulação, pessoas de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações na presença de Deus, tá? Vanilde, nova membro, seja bem-vinda. Aí, gente, estamos chegando no 1000. Vamos lá, avisa a turma que está entrando, que a hora que chegar daqui a pouquinho eu já vou chamar o meu convidado, tá? O Márcio Teixeira, um estudioso aí, gente, da área do sacerdócio, do tabernáculo. Ele tem um canal lindo no YouTube, com diversos vídeos, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu já vou chamá-lo. Vou chamar agora. Mas antes, Tatiana Araújo, que Deus continue abençoando o senhor pastor. Eu e o meu marido temos crescido muito e, graças a Deus, nos definimos na IA. Glória a Deus, cada dia mais feliz. Bênção, Tatiane. Hoje tivemos 2 mentorias lindas, uma com o pessoal da Europa, tinha lá mais de 150 pessoas, e aqui também no Brasil também tinha muita gente, eu não vi quantas pessoas. Bom, gente, eu vou chamar o nosso convidado, o Márcio Teixeira. Ô, Márcio, querido, tudo bem, amado? Boa noite, pastor, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma live muito importante, uma live sobre quem era Satanás. Todo mundo pensa que Satanás é aquele ser que tem 2 chifres, que tem um rabo, que é feio. Mal se sabe que ele era realmente um querubim ungido, uma pessoa, um anjo, na verdade, maravilhoso, lindo, poderoso, cheio de sabedoria, e até o momento em que ele resolveu que ele podia ser como Deus e elevar o trono dele acima dos anjos de Deus. Isso é interessante, porque quando ele fala isso, alguns teólogos até chegam a dizer que ele já, quando ele fala isso, ele já estava, né, se articulando lá com o terço dos anjos que acabaram caindo. Mas Lúcifer, na Bíblia, gente, tem sido chamado por vários nomes. Diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente. Mas tem um texto na Bíblia, está lá aliás, são 2 textos, né? Ezequiel 28 e Isaías 14, que são 2 textos assim muito interessantes, né? E eu queria começar lendo Ezequiel 28, de 13 a 15, e depois eu já vou começar a fazer a pergunta aí para o nosso estudioso da matéria, que vai esmerilhar aqui com a gente, tá? Glória a Deus, vamos lá. O que eu estou falando aqui, gente, essa é uma chamada profecia de dupla referência, tá? Porque quando você lê o texto, parece que ele está falando com um homem, né? O rei de Tiro, e na verdade ele está falando também com o próprio Satanás, porque o rei de Tiro nunca teve no Éden, né? E estava lá assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes, né? E os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Olha que coisa extraordinária. O único anjo ungido que aparece nas Escrituras foi Satanás, Lúcifer. Nenhum outro, nem Miguel, né, nem Gabriel e nem os anjos poderosos. Só ele foi criado para ser um querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A primeira pergunta que eu queria falar para você, o Márcio, aqui fala do Éden, mas o Éden aqui não é o Éden exatamente igual o de Adão, porque o de Adão tinha flores, tinha relva, tinha frutas. Como é que era esse Éden aqui que Ezequiel descreve? Esse Éden aí,
se a gente pegar a palavra Éden, para a gente destrinchar o significado dessa palavra Éden, né? É interessante que no capítulo 2 de Gênesis, Deus coloca muito claramente, ali no capítulo 2, tem duas vezes que essa palavra aparece. A primeira, ele faz o Éden, e no Éden ele cria um jardim. E na próxima vez aparece Jardim do Éden. Então nós temos dois elementos. Um é o Éden em si, e o outro é o jardim que está dentro dele. Então, esse Éden que a Bíblia está falando, a palavra significa o spot ou o local onde a presença de Deus encosta na terra e provê um local de prazer. Né? Então, esse Éden, ele já existia no céu, ou seja, era a presença gloriosa de Deus que é esse Éden. Então, esse Éden pode existir hoje dentro do meu carro. Quando eu canto ao Senhor, esse Éden existe nessa live, na casa das pessoas, naquele momento. Mas esse Éden que ele está falando especificamente aqui em Ezequiel é o momento onde ele está ainda empregado como ministro do trono de Deus, na presença gloriosa de Deus. Mas eu queria que você respondesse, porque, assim, existem teorias de que realmente havia o Éden na Terra, só que era um Éden na Terra antes, né, de haver a rebelião, antes da Terra ser destruída, e Deus recriar de novo e fazer um Éden agora vegetal. Que esse lugar era o mesmo lugar, só que era um lugar onde não havia vegetação, porque quando há descrição aqui, ele anda no meio das pedras. Não anda no meio da relva e nem do verde. Isso aí eu demorei um tempão para entender o significado disso. E houveram duas situações. Eu vou ter que pegar aqui o meu tabernáculo aqui, pastor, para poder explicar direitinho. Que é o seguinte. Vamos aqui. Esse aqui é o modelo do tabernáculo, né? Quando a Bíblia fala dessa presença de Deus, principalmente dessas pedras afogueadas, né? Tem algumas versões que falam pedras afogueadas. Se a gente for em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê Deus, né? A Bíblia diz que tem um anjo que tira com a tenaz, uma brasa e traz... O altar, né? Exatamente. E se a gente vai para o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5, o autor ali ele faz uma revelação tremenda, que esses sacerdotes eles serviam num local que era figura e sombra das coisas celestiais. Então, esse sumo sacerdote, que ele trafegava desse altar para esse altar de incenso aqui, trazendo as orações, trazendo o incenso, trazendo a adoração. As pedras afogueadas, se a gente for traçar um paralelo, elas existiam nesse altar, o altar de sacrifício, e também existia nesse altar, o altar de incenso. Seja qual for o altar, a gente está falando de alguém que trafegava no ponto mais próximo da pessoa de Deus. Então, Lúcifer era um cara que trafegava nesse ambiente do céu, onde a Bíblia está falando que é o Éden. E essas pedras afogueadas é esse mesmo altar que Isaías viu o anjo trazer com a tenaz. Deixa eu fazer uma explicação aqui para o pessoal. Claro. O que o Marcos está querendo dizer é o seguinte, gente, que tudo que Deus mandou Moisés construir, o tabernáculo, todos esses utensílios, tudo isso, existe um paralelo no céu. Então, o tabernáculo nada mais era do que o lugar onde Deus habitava na terra, e o tabernáculo, ele tem um paralelo no céu. Exato. Então, como ele disse bem, o Éden é o lugar da presença de Deus. Então, Lúcifer, ele era o sumo sacerdote no céu. Exato. Quando fala que ele era o querubim ungido da guarda, significa que ele, lá no céu, não tinha pecado e, portanto, não tinha sacrifício, mas ele tinha adoração. Então, ele era não só aquele que liderava todo o coral angelical, todos os seres angelicais, como era também aquele que guardava
a presença de Deus, ou seja, ninguém podia chegar próximo de Deus mais do que ele, né? Quando eu falo Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? A Trindade, ela já existe no Velho Testamento, Gênesis 48, Isaías 48, versículo 16, fala sobre isso, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que ele andava no meio das pedras, e ele mostrou ali no tabernáculo dele, você tem primeiro o altar de sacrifícios, que é esse quadrado que está logo aqui no começo, e você tem o altar, depois de incenso, que é aquele que ele está mostrando, que também tinha fogo. Exato. Então, as pedras afogueadas que tem aqui são paralelo da adoração que Lúcifer prestava nos céus. E, Márcio, além disso, a Bíblia diz que quando Deus criou as vestes de Lúcifer, ele criou os instrumentos musicais. Então, isso que eu queria falar, isso que é fascinante. Porque tem versões, eu gosto de estudar a Bíblia, pastor, se você me permite falar, utilizando várias versões da Bíblia. Né? Eu estou apaixonado por essa última aqui da King James, que é uma versão maravilhosa da editora Abapress, que depois eu vou fazer no Instagram. É em português, as letras de Deus em vermelho, o nome de Deus, Yahweh, de volta na Bíblia. Essa Bíblia aqui é fascinante. E tem uma outra Bíblia que eu costumo ler, que em vez de estar adornos, está pífaros e tímpanos. Ou pífaros é instrumento de sopro. Então, olha que é instrumento de percussão, né? Exato, e a Bíblia fala o quê? Eras perfeito em teu caminho. E qual era o caminho que ele fazia? O caminho era desse altar para esse altar e de volta ministrando diante do trono do Senhor, certo? Certo. E pífaro, o que é pífaro? Pífaro é um instrumento de sopro. Se a gente lembrar do órgão de tubo, né? O órgão de tubo, o princípio é você sopra o ar, entra ar de um lado e do outro lado sai uma nota musical só. Correto? E de forma que quando você toca, aperta a tecla, o vento passa por ali. Cada nota tem um tubo. Para quem não conhece, nunca viu um órgão de tubos, tá lá a pessoa tocando e na parede tem aquele monte de tubos gigantes. Cada tubo daquele é uma nota. Exatamente, mas aí um dia eu perguntei, em oração, eu comecei a perguntar para o Senhor sobre essa passagem, né? Falei, Senhor, mas por que o Senhor fez isso aí no corpo dele? Né? E aí o Senhor falou, mas porque eu preciso respirar. E eu não entendi, mas como assim, Senhor? Respirar? Mas o Senhor respira? Eu falei, claro que eu respiro. E aí o Senhor falou o seguinte, quando Lúcifer andava por aqui, entrava o quê por ele? Espírito Santo de Deus. E entrava por um canto e pelo outro lado saía melodia. E conforme ele andava, ele gerava o ritmo e a melodia. E aquilo criava a música no céu. Então o cara era a música personificada. E é por isso que o senhor é músico, vai entender muito bem o que eu vou falar. Melodia é a parte espiritual da experiência de música. E o ritmo acompanha a melodia, de tal forma que a melodia ela mexe com o ser humano de uma maneira tão tremenda. Toca, por exemplo, lá Moonlight Serenade, lá de Beethoven, né? Aquele segundo movimento, super melancólico, né? E você chama Serenata ao Luar. Serenata ao Luar, exatamente. E você toca depois a nona de Beethoven, aquela você quer sair pulando, né? Por quê? Porque justamente a melodia mexe contigo. Então ele tinha música que passava por ele. E o incrível é, quando Deus faz a primeira coisa em Adão, ele sopra em Adão o sopro da vida, né? Um sopro, né? Eu acho que a primeira palavra que Adão falou deve ter sido aleluia, né? Quando ele deu aquele primeiro sopro de vida, assim, ele começou a glorificar. E essa é a razão, gente, porque Satanás odeia tanto o louvor, a adoração, porque esse era o papel dele. Exatamente. E quando ele cai, ele perde isso, ele morre de inveja quando ele vê o povo de Deus adorando, né? E é lindo a Bíblia falar, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor, porque o nosso sopro de vida é para louvar, né? É por isso que a palavra é tão importante, porque você não fala, se você não
você não liberar ar, né? Se você não inspirar e não expirar. Então, gente, é importante que você saiba que muito do que acontece no dia de hoje, Satanás se levantando contra as pessoas, querendo matar, o ódio dele, o ressentimento dele, é porque ele achava primeiro que ele ia ser maior do que Deus, quer dizer, ele era tão belo, tão sábio, né? A Bíblia fala que por causa da sua sabedoria ele corrompeu o coração. Ele foi enganado pela sua própria vaidade, né? Que ele, então, foi expulso. Agora, essa coisa dele andar no meio das pedras também é muito interessante, Márcio, porque essas pedras aqui que são mencionadas, né? O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e tudo isso engastadas, né, pelo ouro que segurava, que era fazer o encaixe das pedras. Essas pedras aqui estão no peitoral do sacerdote. Isso mostra que o Lúcifer era um sumo sacerdote, que na verdade está no peitoral do sumo sacerdote. Exato. E ele então era um sumo sacerdote nos céus. Exato. Só que existe uma diferença de todas as pedras que Lúcifer tinha, tem 9. O sumo sacerdote tem 12. Por que que ele não tinha as 12? Eu queria que você começasse a falar quais eram as pedras que faltavam, o que elas representam e o que a gente pode tirar dessa lição que é simplesmente maravilhosa, né? Essa é uma pergunta que é um mistério muito, muito legal que realmente Deus desvenda quando a gente mergulha, né, no estudo. Porque lá em Êxodo capítulo 28, Deus especificamente ele dá uma ordem, né, das pedras que elas tinham que existir no peitoral, e como o senhor é mesmo um mestre no assunto, sabe que o hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Então a gente coloca as pedras dessa forma, nessa ordem, né? E ele fala que cada pedra tinha que ter um nome da tribo, né, dos filhos de Israel. Isso é na ordem de nascimento. Na ordem... Os 12 filhos de Jacó. Exatamente, naquela ordem. E aquilo seria um peitoral para memorial. E interessante é o seguinte, pastor, Deus em nenhum momento ele encoraja a utilização de pedra para misticismo, nada disso. Muito pelo contrário, Deus proíbe isso, né? Mas a questão é que no peito de Arão ele colocou 12 pedras. Era como se o sumo sacerdote estivesse guardando no seu coração e no seu peito aqui, né, as 12 tribos de Israel. Não está dando para ver, viu, Márcio? Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu, pelo menos aqui, não consigo pegar. Eu fiz aqui. Eu tenho essa foto, eu vou procurar aqui. Vai explicando aí que eu vou mostrar daqui. Bom, o fato é que, para que a gente possa entender o significado disso, nós precisamos pegar cada pedra e pegar cada filho de Jacó. Em Gênesis capítulo 49, nós vemos Jacó abençoando os seus filhos, que ele profetiza sobre cada um dos seus filhos, que é a dimensão espiritual sobre cada um deles. Não, explica isso direito, que tá, para o leigo tá meio... atropelou um pouco. Vai mais com calma, né? Vamos lá. Explica para as pessoas. No peitoral 12 pedras. Existiam 12 pedras. Eram 4 fileiras de 3 pedras cada uma. Isso. Em cada uma das pedras tinha o nome de um filho de Jacó. Deus mandou gravar nessas pedras o nome de cada um das tribos de Israel. Eram 12 tribos de Israel. E cada uma dessas tribos tinha uma bênção sobre si, uma palavra profética sobre si, que foi proferida pelo patriarca Jacó. Certo? Então Jacó teve 12 filhos.
Então, deixa eu só fazer um parêntese aqui para explicar direitinho para as pessoas. Na primeira fileira tinha o sárdio, o topázio e o carbúnculo. sim. Na segunda fileira tinha esmeralda, safira e diamante. Na terceira fileira tinha o jacinto, a ágata e a ametista. Na quarta fileira tinha o berilo, o ônix e o jaspe. E detalhe, em cima da pedra estava escrito o nome da tribo, gente. Entendeu? E o que o Márcio está falando aí, lá de Gênesis, da bênção, porque aí já tem a ver com o significado de cada bênção para cada uma das tribos. Mas quem são os filhos de Jacó? Na ordem, tá? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses são os 12 filhos de Jacó. Cada filho tinha a sua pedra. Vamos supor que, o Rubem, que é o primeiro filho, qual é a primeira pedra? O sárdio. Eu tenho até aqui, assim, o sárdio era o Rubem, o topázio era o Simeão, o carbúnculo era o Levi, a esmeralda era o Judá, a safira era o Dan, o diamante era o Naftali, o jacinto era o Gad, a ágata era o Azer, a ametista era o Issacar, o berilo, Zebulon, o ônix, José e o jasper, Benjamim. Agora, o que acontece é o seguinte, a pergunta que se faz, que o Márcio vai responder, é por que já que Satanás era o sumo sacerdote nos céus, e ele, depois, aqui na terra, Deus estabeleceu o sumo sacerdote humano, por que o sumo sacerdote humano tinha 12 pedras no peitoral? Porque tinha 12 tribos. Mas então por que Satanás não tinha as 12 pedras e só tinha 9? Exato. Então, eu queria que é isso que você explicasse, que você falasse aí para o pessoal, porque a terceira fileira é que está faltando, né, Márcio? Isso, é a terceira fileira, justamente. Jacinto, né, ágata e ametista, que são respectivos Gad, Asher e Issacar. Para que nós consigamos entender essa interpretação corretamente, primeiro a gente tem que entender que Deus, ele sabe de todas as coisas. Exato. Deus, ele é engraçado que Ezequiel, ele fala, tu eras perfeito. Mas, mesmo na perfeição dele, Deus já sabia que ele iria cair. E, de alguma forma, ele colocou uma restrição quando ele removeu essas 3 pedras. Então, Deus já sabia que... Uau. Quer dizer, você vai ser muito bom, mas eu sei que você vai cair, eu vou te dar, mas não vou te dar tudo. Exatamente, ele colocou uma restrição, porque o significado dessas 3 pedras jamais poderiam estar associadas com a pessoa dele. Com a pessoa que ele vai falar, gente, é super importante. Presta atenção, se puder, anota, porque é uma revelação maravilhosa. Porque Satanás nem sabia disso, né? Nem sabia porque tinha 9 só. De jeito nenhum, ele nem sonhava. Mas Deus já sabia. Ele nem sonhava. E olha como é tremenda a revelação na palavra de Deus, pastor, que o senhor leu ainda há pouco que já ele tinha uma pedra chamada jaspe, não era? Isso. Ok. Jaspe é a pedra que existe na Nova Jerusalém que constrói os muros. E a Bíblia falava que ele era o guardião. Então tem uma associação dessa pedra, percebe? Deus colocou na Nova Jerusalém a pedra simbolizando como um guardião, como um muro, no peito dele e no peito de Arão também. Era comum essa pedra. Agora, você está dizendo que as pedras que tinham no sacerdote e em Lúcifer são os fundamentos da Nova Jerusalém. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa que eu li, tá? Nem me lembro aonde, mas eu achei sensacional, que, na verdade, Márcio, Lúcifer, quando Deus estava construindo a Nova Jerusalém, ele estava junto. Então, cada fundamento que Deus colocava, de uma pedra, Deus dava para ele no peitoral dele.
Aí Deus põe o segundo fundamento, botava nele. Só que antes de terminar, ele caiu. E ele então ficou sem 3 das pedras. Fantástica. Eu não sei se é exatamente isso, mas o fato é que os 12 fundamentos da Nova Jerusalém, né, estão no peitoral do sumo sacerdote. E ele era um sumo sacerdote, mas Deus só deu 9, não 12, por causa disso que você falou. Deus sabia, falou, vou te dar, mas não vou te dar tudo, que você vai me trair. Exatamente. E eu acredito que, obviamente, Deus, na sabedoria, ele ficou quietinho, não falou nada. Só entregou para ele, ó, vai ministrando aí, cara. Uma hora você vai pisar na bola e você vai sair fora. Então, essas 3 pedras você não vai ter. Agora, gente, o que o Marcos vai falar agora é lindo. É o seguinte, lembre-se que cada pedra tem a ver com o nome de um filho de Jacó. Mas isso tudo, lá em Gênesis 49, versículo 20, né, a gente vê que tem a ver... Isso é Jacó orando pelos seus filhos antes de morrer. Exato. Ele confere uma bênção. Através disso, a gente vai entender porque Deus não deu essas 3 pedras para Lúcifer, porque seriam características que ele nunca teve e que jamais teria. E eu queria que você falasse agora. Vamos lá. Para isso, nós temos que abrir a Bíblia no capítulo 49 de Gênesis. E eu vou pedir e tomar a liberdade, pastor, de usar minha cola gospel aqui. Sim, eu também estou com a minha aqui. para que a gente possa juntos ler. Então, a primeira pedra que ele fala é 49, versículo 15, que é Issacar. Issacar é um jumento forte, perseverante, repousando entre 2 cargas. Isso. Eu estou lendo isso na King James. E eu estudando esse versículo, 2 coisas saltaram aqui. Lê de novo, Márcio, por favor. Sim. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre 2 cargas. Eu vi alguns comentários dizendo o seguinte: em primeiro lugar, Lúcifer jamais carrega as nossas cargas. É isso aí. Lúcifer, ele, ao contrário, ele adiciona sobre os nossos ombros, e foi Jesus que falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, o meu fardo, que é suave. E outro comentarista que falou uma coisa muito linda é que a figura do jumento ser forte, né, aquele animal que carrega, ele carregou os nossos pecados, ele repousou entre 2 cargas, que não só eram aqueles sacos que ficavam do lado do jumento, mas tem aí a figura dos dois ladrões na cruz. Então, Lúcifer jamais carregou as nossas cargas, o peso do nosso pecado entre 2 ladrões. Essa é uma simbologia de que Jesus é o único que poderia carregar essa carga entre 2 ladrões. Por isso que essa pedra jamais estaria com Lúcifer. Quer dizer, Deus sabia que ele não ia se submeter, né? Porque o coração dele não era de se humilhar. Deus sabia. Era de se exaltar. Não era de levar a carga de alguém, era de que os outros levassem a carga dele, né? Exatamente. E isso é tão incrível, isso que você falou, pastor, da construção da Nova Jerusalém, que lembra o que ele ofereceu na tentação para Jesus? Se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. E mostrou a glória do mundo. E a glória do mundo, que é a glória do mundo? Somos nós. Né? Satanás mostrou quem nós. E Jesus deve ter olhado para ele, cara, tu é muito tapado, você está falando com quem? Né? E ele responde com a palavra de Deus naquele texto. E é interessante isso que você está falando, quando Melquisedeque, quando Abraão entra naquela guerra de 4 reis contra 5 reis, ele se une ao rei de Sodoma, porque ele vai livrar Ló, né, o seu sobrinho. Quando eles vencem a guerra, o rei de Sodoma vem e encontra com Abraão, fala: Abraão, você pode ficar com o espólio, pode ficar com a grana, eu só quero as almas. E aí, em seguida, Abraão encontra Melquisedeque, que é Cristo. E Melquisedeque oferece o pão e o vinho. Olha que coisa. O rei de Sodoma, ele representa o diabo. Porque o que o diabo quer são as almas. Porque ele quer o quê? Ele quer ser adorado. Ele é desesperado. E o que ele não entendeu, Márcio,
é que o sumo sacerdote, ele tinha que dar a vida pelas pessoas por quem ele interceder, né? Então, isso que você falou é lindo, quer dizer, o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus, ele ia carregar a carga, né? Isso estava profetizado aqui na pedra de Sacar. Exatamente. Deus falou, essa aqui eu não vou te dar porque você não tem esse espírito, você não tem esse coração. Exatamente. O que mais que você tem aí? Qual a segunda pedra? A próxima pedra, pela ordem aqui, é Gade, que é jacinto. Sim. A tradução que eu estou usando aqui, no versículo 19. Diz o seguinte em Gênesis 49, 19. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas, na verdade, ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Claramente, a gente vê a figura aqui de Jesus sofrendo uma... Posso só ler a minha versão aqui? Por favor, pastor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Uma tropa o vencerá, mas ele vencerá no fim. É o julgamento, né? É o julgamento. É o julgamento. Satanás jamais seria um conquistador, um vitorioso. O destino de Satanás era a derrota. Porque no momento em que ele vira as costas... Mas ele teve uma primeira aparente vitória, que é Cristo ser morto na cruz, né? Aparente. Mas quem venceu no fim foi Jesus, porque ressuscitou, né? Exatamente. Ele sabe que ele está fadado ao destino da derrota. Ele sabe. E o trabalho dele... E eu estava nesse estudo, pastor, foi muito, muito lindo que Deus revela. O diabo, ele quer ressignificar as coisas do Senhor, empacotar, apresentar para o homem de uma maneira legal, sair fora para ver o mundo cair, e depois ele volta para escravizar. Isso é a pseudo-vitória de Satanás, de enganar as pessoas. Mas no final, é isso aqui. Então Deus teve que tirar essa pedra dele, porque Deus sabia que não só ele seria alguém que se rebelaria, mas que no final ele teria que trazer juízo sobre ele. Não, mas além disso, o que eu vejo, por exemplo, eu acho que a primeira aplicação que você fez, ela é a final, do que vai acontecer no fim. Sim. Mas essa aplicação primeira é da profecia de Gênesis 3,15. Sim. Né? Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente de Satanás e o seu descendente, que é Jesus. Amém. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe pisará a cabeça. Quer dizer, aqui fala da cruz. Quer dizer, no primeiro momento, a cobra vem, pá, em Jesus. Ele morre. Sim. Só que ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele, pá, pisa na cabeça da serpente. É o que a Bíblia diz, né? Que Jesus, ele destruiu as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, em primeiro lugar, esse texto aqui não está falando do fim, está falando da vitória de Cristo. Ele matou Jesus, mas Jesus ressuscitou e pisou na cabeça dele. E por fim, ainda que ele corra atrás das vidas e parará, lá no final ele vai perder de novo, né? De novo. Mas a vitória de Jesus, ela já foi conquistada. Foi lá na cruz do Calvário, né? Que a Bíblia diz que ele despojou principados e potestades, poderes e domínio, triunfando sobre ele na cruz. Então, a vitória de Jesus já foi conquistada na cruz. Lá no fim, é Jesus dizer, agora chega, você já fez muita coisa, agora chega. Mas a luta, não vai ter luta, Márcio. Amém. Na batalha do Armagedon, quando Jesus aparece, não vai ter guerra. Amém. Ele, com a palavra da sua boca, ele acaba com o anticristo. Amém. Entendeu? Então, a vitória foi na cruz. Eu penso aqui que o texto aqui está falando principalmente da morte e da ressurreição de Jesus. Amém. E também lá no fim, como você falou. Amém. Bom, a próxima pedra que a gente tem é de Acer. Em inglês é Asher, né? Que é Ágata. E a gente lê aqui que na mesa de Acer haverá abundância. Suas terras produzirão alimentos dignos de rei. E a razão pela qual Deus retirou
É simples. Satanás não pode produzir nada de bom. Ele não pode ter sequer uma genealogia digna de um rei. Ele não tem absolutamente, fala da terra que produzirão alimentos dignos de reis. Isso aqui essa responsabilidade diz respeito a Jesus. Deus fala na palavra dele, no livro de Salmos, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos neles habitam. Então, essa semente, esse futuro real que está descrito nesta pedra, pertence a Cristo. Jamais pertencerá a Satanás. E a própria tentação de Cristo foi evidenciado isso. Né? Que ele mostrou todas as glórias do mundo e Jesus falou somente ao Senhor. Uma coisa aí, Márcio, que foi sensacional, que eu nunca tinha pensado. Você falou de descendência, você falou... Sim, a descendência real, né? Leia o texto aí na sua descrição de novo. Que a hora que você explicou, você falou um negócio maravilhoso aí que eu nunca tinha pensado. Quando eu penso nisso. Haverá abundância. Suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Mas você falou de genealogia, você usou esse termo, não falou? Eu falei da descendência. Né? Nós somos a descendência de... Isso é maravilhoso, cara. Isso aí eu nunca tinha pensado. Isso aqui é novo para mim. Porque o que você falou é a pura verdade. Porque Deus tem filhos. Satanás não tem. Não. Você já pensou nisso? Exatamente. Nós somos filhos de Deus. Ele não tem filhos. O pastor, agora pensa junto comigo aqui. Quando em 1 Pedro, o apóstolo fala que nós somos sacerdócio real. Isso para mim tem um significado tão profundo. E jamais Lúcifer poderia carregar uma pedra de um sacerdote real. Jamais, jamais. Uau. E quem pode carregar essa pedra de sacerdócio real? Só quem é adotado. Só quem pertence à realeza. Só quem entende o que é você entrar na presença de um rei. Pastor, eu me peguei um dia perguntando, Senhor, é o seguinte, eu nasci num país de um presidente que é zombado na mídia, eu nasci num país onde a gente vota pro cara, tira o voto, tem impeachment, eu não entendo muito bem o que significa entrar na presença de um rei. Como é que se comporta na presença de um rei? Porque quando a gente chegar no céu, eu tenho uma discreta desconfiança que a gente vai tomar um susto. Porque... Não foi treinado, né? Vou te fazer uma pergunta, quer ver? Olha só, se Jesus aparecesse hoje aqui, pastor, pensa só, hoje aqui, tá? E eu sei que ele está aqui com 2 sarrineiros, ele está aqui, né? Se ele falasse assim, posso pregar na igreja no domingo? Se ele falasse assim, vamos pensar junto, pastor, o que será que a gente faria diferente na preparação para um culto onde o próprio Jesus pregaria? Né? Nós, como sacerdotes reais, como fala em Pedro, nós que somos preocupados e temos o chamado para proteger a glória de Deus, a resposta é nossa de proteger a glória de Deus. E eu sempre pergunto, mas eu proteger do quê? Né? E ele fala, proteger primeiro de você mesmo. Proteger da sua carnalidade, da sua humanidade. Se os músicos, se os ministros de louvor, se os cantores, eles tivessem essa percepção, esse entendimento, não haveria mais a frase, o diabo atua no louvor. Não haveria essa frase. Entendeu? Porque reinaria o princípio de proteção da presença da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. Né? Isso eu acho tremendo. Você falou 2 coisas nessa frase, eu não sei nem se você falou de propósito, mas foi maravilhoso, pelo menos suscitou aí. Você falou tanto da questão da realeza, sacerdócio real, né? E ele nunca foi isso, porque ele, na verdade, ele foi criado como um ser perfeito, mas ele não teve a nobreza de entender o seu lugar, né, no céu. Exato. Ele quis tomar o lugar de Deus. Mas a segunda coisa que você falou é que os reinos desse mundo eram as pessoas. Eu nunca pensei nisso.
Eu sempre pensei na grana, no dinheiro, mas isso daí ele tem de monte, não é isso que ele quer. E aí você falou uma coisa que é maravilhosa, porque o que ele quer são as vidas. São as vidas. E para isso, veja, ele quer as vidas para ele escravizar. Exatamente. Ele conquistou as vidas porque ele morreu por elas. Exatamente. E o grande segredo, vamos assim dizer, e o grande mistério, talvez, desse momento que a gente vive, que antecede a vinda de Cristo, e o grande triunfo ministerial de Lúcifer, vamos assim dizer, é fazer com que as pessoas acreditem que o mal não exista. E que ele, Lúcifer, não exista. Porque se o mal não existe, o Lúcifer não existe a necessidade de um Messias. Não existe a necessidade do pecado, porque afinal não há maldade no mundo, a maldade está em você. Entendeu? Então, o discurso da nova era, o discurso das religiões que não confessam Jesus Cristo como Senhor, é justamente isso. Não, está tudo bem, o universo, mas no fundo, vai para o inferno. Se não aceitar a Cristo, se não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse é o destino, pastor. Então, a sagacidade dele e, ao mesmo tempo, a sabedoria de Deus está em fazer com que nós exerçamos, de fato, um sacerdócio real nessa vida, nessa terra, a partir desse tempo. Eu queria te perguntar uma coisa, porque é algo que você tem isso muito forte no teu coração. Daqui a pouco eu vou falar sobre Bezalel, vou pedir para você falar, né? Na verdade, eu vou pedir para você falar sobre a revelação que Deus te deu, que tem a ver com isso, né? Na verdade, o sumo sacerdócio que Lúcifer exerceu mal, quando ele caiu, aí Deus levantou a Jesus como verdadeiro sumo sacerdote. Aí alguém vai dizer, mas é o plano B? Não, é o plano A. Sempre foi o plano A. É que Deus sabia do que ia acontecer. E mesmo assim ele deu a oportunidade para que Lúcifer estivesse lá numa posição de honra. Mas isso mostra para a gente, Márcia, e aí isso já é a introdução, né, da questão do Bezalel, isso mostra que com Deus só tem um jeito da gente se aproximar dele, que é com humilhação, com humildade, reconhecendo que nós somos pecadores e que a glória e a honra só ele pode receber. Amém. E nesse mundo, você vê como Satanás domina, porque está todo mundo buscando glória. Amém. Está todo mundo buscando glória. E um dia você me falou uma coisa, na verdade eu aprendi isso com você, nunca tinha ouvido. Márcio é um amigo já de muitos anos, e ele é um adorador, e ele falou de uma revelação assim que eu achei sensacional. Eu queria que ele falasse sobre... Pega aí o seu tabernáculo e fala um pouquinho do Bezalel. Quem foi Bezalel e qual foi a revelação que Deus te deu? Porque isso daí tem tudo a ver com aquilo que Jesus é e aquilo que Satanás não é, né? Na verdade, tudo começou de um momento de oração. Isso foi em 2010, um momento em 2010, quando eu estava gravando meu primeiro CD, né? E eu tinha um sonho, né? Desde criança eu queria ser artista de rock e piloto de avião. Era meu sonho de criança. Eu queria ser um artista de rock, cantor, famoso, ou você queria ser piloto de avião. E eu me converti, esqueci desses sonhos, e bobagem, passou. E quando eu me comecei a estudar a Bíblia, eu me apaixonei por esse tema do tabernáculo, justamente porque o meu pastor virou e falou assim, Márcio, agora você vai ministrar louvor. Eu falei, cara, o que é isso? O que é louvor, né? Porque eu sempre vi o pessoal tocando lá na frente e falava, tá tocando umas músicas, os corinhos, né, pastor? Sei lá o que é. E agora eu vou fazer, né? Aí eu lembro do meu primeiro domingo, que eu parei no microfone, olhei para o microfone olhou para mim, a plateia aqui na frente, e falei, lascou, o que eu faço? E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por isso. E eu decidi me aprofundar estudando as escrituras. Passaram-se os anos e chegou o momento, Deus me deu os cantos, eu falei, vou fazer o meu primeiro CD e vou gravar. Quando eu estava gravando o CD, o Senhor falou para mim, falou, Márcio, estude sobre fama.
Aí eu falei, como Deus? Estude sobre fama. Eu quero que você estude sobre fama. Aí eu falei, caramba, mas tá bom, vou estudar sobre fama. E pastor, eu estudei tudo sobre fama. Estudei tudo, aí cheguei para ele e falei assim, e aí, estudei, pastor, senhor, faço o que agora? Ele falou, você estudou tudo, mas você não estudou o principal. Eu falei, quem é? Você não estudou Bezalel. E aí eu voltei no tabernáculo, se não me falha a memória, capítulo 31, não lembro, é 30 alguma coisa ali. E eu fui ler sobre Bezalel. E a Bíblia diz que Deus chamou Bezalel e o inspirou e encheu de espírito de sabedoria para ele fazer toda a obra de artífice, de artista, né, para construir o tabernáculo, e deu a ele o espírito de ensinar aos outros. Lindo. Então, tudo que foi feito aqui dentro desse tabernáculo foi sob o comando, direção absolutamente direta desse homem chamado Bezalel. E eu fiquei... A menorá, tudo isso. Vamos lá. Estou falando da Arca da Aliança, estou falando da menorá que até caiu, depois Moisés vai me dar uma bronca aqui. Estou falando da mesa dos pães, os pães caíram, preciso fazer uma reforma nesse tabernáculo aqui. E aí, eu comecei a... Aí que ficou mais complicado, porque Bezalel aparece 2 vezes na Bíblia. E eu perguntei, Senhor, você não me leva a mal, não, mas Bezalel, o cara apareceu, construiu lá tudo o tabernáculo lá, mas ele desapareceu depois, né? Faz como então? O que é Bezalel? E o Senhor falou, estuda o nome dele. E quando eu fui estudar o nome dele, pastor, aí que foi assombroso. Foi aí que o Senhor revelou. Deixa eu te dar um pouquinho aqui, senão cai. E foi quando Deus revelou o nome dele para mim. O nome dele significa aquele que vive à sombra de Deus. Uau. Ele não precisa aparecer, né? Aí eu falei, Senhor, acho que eu já sei o que você quer me dizer. E aí o Senhor começou a falar, Márcio, presta atenção, o artista eu encho com o meu espírito, mas é o resultado de sua arte que traz a minha glória. Porque o mundo faz o inverso. Né? O mundo quer inverter esse princípio. E aí eu entendi, tá bom, Senhor, então o Senhor quer... Então não é fama, então a fama está errada. No contexto, para mim, no meu coração. Né? E eu entendi que a arca permaneceu. A arca que representava a glória de Deus, que era o fruto do trabalho daquele homem, que artisticamente, no silêncio do tabernáculo, ninguém conhece Bezalel, pastor. Eu nunca ouvi falar um pastor, vamos pregar sobre Bezalel. Não existe isso, entendeu? Pega sobre Davi, pega sobre Josué, pega sobre Jesus. Legal, Bezalel ninguém fala. Por quê? Porque o cara viveu à sombra de Deus, no oculto do Senhor. Mas a obra de arte que ele fez permaneceu, foi o centro e foi a utilização para a glória de Deus aparecer. Quando o Márcio me contou isso, foi numa época que ele estava numa crise muito grande, porque, primeiro, né, ele é um artista espetacular, eu falo isso para ele, que as canções dele são do céu, não tem uma música que não seja muito bonita, letra, música, é um cara super talentoso, e o que Deus estava fazendo com ele era botar ele atrás de uma escrivaninha, ele é um empresário de sucesso, e o coração dele era adorar, querer viver para a obra, né? E ele veio e compartilhou isso comigo sobre esse desafio, né, Márcio? Que muita gente, quando começa a ter a fama, perde o entendimento de que a glória é para Deus e começa a querer. E isso eu não estou aqui pensando em ninguém, eu estou falando da minha vida. É um desafio que eu tenho pedido para Deus, Senhor, eu não quero perder a noção de que eu tenho que estar à sua sombra. Porque o mais importante não sou eu. O mais importante são as vidas que vão ser transformadas por aquilo que o Senhor fez através de mim. Exatamente. E lá na glória, o que vai sobrar, Márcio, é isso. Exato. Se alguém fizer para a sua glória, vai passar pelo fogo e vai queimar. Exatamente. Pastor, Deus fez um negócio tão maravilhoso, porque
eu entendi que Deus não queria fama sobre minha vida. Deus não queria que eu buscasse a fama. Porque no fundo, pastor, eu tinha aquele sonho de criança lá atrás. Eu queria estar cantando para as multidões, aquela coisa toda, e Deus me ensinou. E ele falou, você vai gravar esse CD, mas tem o seguinte, eu vou matar o seu Isaac. Quando ele falou isso, foi quando o CD estava pronto, olha só, né? Aí eu falei, como assim, senhor, matar o Isaac? Eu sabia o que ele estava falando, né? E ele virou e falou assim, eu vou levar você na igreja, no alto da colina, e lá eu vou levantar o punhal e vou matar o seu Isaac. E eu sabia o que ele estava falando. A igreja da colina, eu não vou dar o nome, não vou falar, mas o que aconteceu foi o seguinte, quando eu tinha 17 anos, eu tocava baixo numa igreja, que era no alto de uma colina. E eu era aquele moleque lá que gostava de dançar e curtir o meu louvor. E o líder do louvor chegou para mim e falou assim, olha, meu irmão, não leva mal não, mas você choca para os nossos padrões, então a gente não quer você aqui. E me expulsou do louvor. E aquilo foi a minha porta de entrada para o mundo. Entendeu? Eu falei, bom, já que na igreja eu não sirvo, eu vou para o mundo. Tá certo. E falei para minha mãe, mãe, aconteceu isso, isso e isso, eu estou indo embora para o mundo. E fui embora, não quis saber de Deus. Quando eu me converti, e nesse momento Deus falou, vou te levar de volta lá naquela mesma igreja. Mas eu não estava entendendo o que Deus ia fazer, pastor. Aí, olha como foi lindo o negócio. Aí Deus, naquela ministração, naquele dia, o pastor me recebeu carinhoso, ele me conhecia desde criança, me abraçou, beijou, abriu o pulso, foi uma bênção. E teve um momento onde Deus me levou a ministrar sobre a igreja, e o pastor me deu autorização para isso. Pastor, veio a glória de Deus veio de um jeito tão poderosa. E eu chamei um pouco quem gostaria de se consagrar ao Senhor e veio a igreja. E o pastor, ele subiu, pegou o microfone e começou a ministrar, eu fiquei quietinho, fui lá pro fundo. E aí Deus falou, olha aqui, olha o que eu estou fazendo, tá vendo isso aqui? É a última vez. É a última vez. Nossa. E aí, foi a última vez, pastor. E aí, ali eu sacrifiquei o meu Isaac. O meu Isaac era o que? Era um ministério para viajar e cantar nas igrejas e pregar o nome do Senhor. Deus não queria isso de mim. Deus queria exatamente o ostracismo da sombra dele. E aí, pastor, eu voltei, foi quando a gente se reencontrou. Foi exatamente quando a gente se reencontrou. Mas sabe que a gente se encontrou vários anos seguidos, né? E Deus continuou trabalhando e eu continuei, sabe, fazendo o quê, pastor? No meu pianinho lá, fazendo as minhas músicas pro Senhor. Ó, Senhor, tem essa aqui. Ah, Senhor, tem essa aqui. Aí um dia, eu falei, quem sabe, né, Senhor? Um dia, quem sabe se eu puder gravar de novo, né? Se o Senhor quiser. Aí, pastor, no ostracismo, na sombra da presença de Deus, ele traz um pastor dentro da minha casa, senta do lado comigo, no meu piano, e eu falo, pastor, olha só que eu compus aqui. Pai, começa a tocar. E esse pastor do meu lado começa a chorar e sentir a presença de Deus comigo ali. E ele fala, então faz o seguinte, menino, você produz que eu vou fazer isso na minha igreja. E esse pastor foi você. E Deus usou você. Né? E eu continuo na sombra do Senhor. Eu não tenho milhões de seguidores, eu não estou buscando isso, mas, pastor, não tem alegria maior para mim quando eu recebo no meu ou no WhatsApp, ou no Instagram, a mensagem, olha, essa música me edificou, essa música me transformou, o que você fez foi maravilhoso, e aí eu lembro, Senhor, obrigado, que eu sou um Bezalel. E eu sigo minha vida, ministrando aqui sozinho no meu piano, às vezes boto a música no meu YouTube, subo quando tem que gravar, eu gravo, porque eu sei, pastor, que se a música que eu compus e botei ali tocar a vida de alguém, eu vou estar exercendo exatamente o que Bezalel fez. Que a glória de Deus vai descer na vida daquela pessoa e alguém vai ser alcançado, ministrado. Esse, para mim, é a revelação do Bezalel. Gente, isso que o Márcio está falando é tão profundo, é tão importante, porque nesse mundo nós temos que lutar todos os dias para não aprender com a mentalidade do mundo e que sucesso é você ser famoso, é você ser grande, é você brilhar. E sabe que eu tenho muito temor a Deus
Eu vou chegar lá no céu e o Senhor dizer para mim, olha, eu te dei muitos dons, você usou esses dons, mas lá no teu coração, você quis a glória para você. Então, olha, os frutos estão aí, as pessoas se salvaram, mas você não vai ter galardão, porque o teu galardão estava lá na terra. Eu me pelo de medo disso, Márcio. Eu falo para Deus, Senhor, eu não quero ficar sem nada. Mas eu quero aquele dia eu vou estar do seu lado. Isso aqui foi para minha glória. Aquele dia eu vou estar do seu lado e vou falar assim, Senhor, com perdão da palavra, eu conheci esse homem quando ele não tinha os milhões de seguidores no YouTube e ele um dia não me julgou e não me chamou de pecador quando eu estava amargo, quando eu estava triste. Ele cuidou de mim, ele falou de Jesus, ele falou do teu amor. E eu sou testemunha, pastor, das inúmeras vezes em que você ministrou o coração das pessoas. Eu sou testemunha, pastor. E não falo isso para engrandecer você, não, mas é a verdade. Quando a gente busca... Pastor, eu tive uma experiência, deixa eu contar isso rapidinho. Eu fui um dos primeiros alunos do Ron Kenoly aqui nos Estados Unidos, quando ele abriu a academia de louvor. E que homem humilde, né? Deixa eu te falar. Ele apresentou o Ron Kenoly. Uma vez que eu estava em Orlando, ele falou, quer almoçar com o Ron Kenoly? Eu falei, meu Deus! E aí a gente foi almoçar lá no Olive Garden. Eu olhava para aquele homem e falei, meu Deus, é o Ron Kenoly. E o cara simples, né? O coração humilde. Eu saí de lá e falei, meu Deus do céu. Que homem ungido, né? Agora, olha que interessante, pastor. Isso aconteceu em 2000. Quando ele fez a primeira academia de louvor, eu fui um dos primeiros alunos dele. Tinham 100 pessoas só. Era super fechado. E aí, na hora da apresentação, que ele ia entrar pela primeira vez, ele estava assim, no auge do sucesso mundial dele. Milhões de cópias vendidas, pastor. Aí o diretor do ministério dele, na frente de todo mundo, ele virou assim, vou apresentar para vocês o cantor mais famoso. Né? Foi subindo o cara, né? O mais famoso, mais gosto, milhões de discos, viajou não sei quantos países, o mundo inteiro, que não sei o quê. Com vocês, Dr. Ron Kenoly. Aí todo mundo, ei, que legal, tal. Aí ele entrou quietinho, pegou o microfone, pediu para todo mundo se sentar. Ele virou assim, eu agradeço o amor e a gentileza das palavras dispensadas a mim, mas o que está no meu coração é o seguinte, quando eu chegar na presença do Senhor, Ele não vai me perguntar quantos álbuns eu vendi. Quando eu chegar na presença do Senhor, Ele não vai perguntar quantos países eu viajei ou quantas músicas eu compus. Ele vai me perguntar o seguinte, Ron, você alimentou as ovelhas pelas quais eu morri? Ron, você cuidou das minhas ovelhas? Você zelou pelas minhas ovelhas? Né? Que foram as mesmas perguntas que Jesus fez para Pedro depois ali na ressurreição. Né? E foi assim, um momento que eu senti a presença da glória de Deus de um jeito ali, entendeu? E foi uma lição pro resto da vida. E eu vou fazer uma live com ele, hein, pastor? Vou fazer uma live com ele. Vai fazer? Vou fazer. Opa, avisa aqui que eu anuncio. Vou fazer uma live com ele, agora no final de março. Ô, gente, nós estamos chegando no fim aqui, mas antes da gente terminar essa live, eu pedi para o Márcio orar. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Vejam que homem precioso, cheio de Deus, cheio de conhecimento, é um estudioso da palavra. E eu gostaria muito de pedir a vocês, olha, nós estamos aqui com milhares de pessoas, para vocês curtirem tanto o Márcio no Instagram dele, quanto no YouTube. O canal do YouTube dele é como está escrito aqui, ó, Márcio Teixeira. Tanto no Instagram é Márcio Tex, né? Lembra o sabonete? Márcio Tex. Márcio Tex. E no YouTube é Márcio Teixeira. Gente, ele é um compositor de músicas maravilhosas. Mas muito mais do que o talento que o Márcio tem, é o coração dele, gente. E eu fico pensando assim, que uma pessoa dessa, a gente precisa ajudar a crescer, porque, gente, nós temos
tanta gente no mundo hoje trazendo para si glória, tal. Jesus está voltando, gente. E nós precisamos de pessoas que preguem a palavra pura e simples. Então, eu queria pedir para você que está aqui ainda, vai lá no canal do Márcio Teixeira, no YouTube, né? Está aqui o nome dele, vai ficar gravado na live. E também no Instagram dele, que é Márcio Tex, porque esse homem tem tanto para compartilhar, tem tanto coração de Deus, que ele precisa levar a sua palavra para o mundo. Então, eu queria que você orasse, Márcio, antes da gente terminar, abençoasse todo esse povo querido que está aqui. Quero te agradecer por esse momento super especial. Foi maravilhoso, as revelações que você trouxe aqui, a gente partilhou. Algumas coisas eu já sabia, mas outras eu não tinha a mínima ideia. E aprendi aqui com você, foi maravilhoso. Pastor, tem um negócio. Lembra do sonho que eu falei para você? De ser piloto e cantor de rock? Sim. Deus fez o contrário, né? Ele me fez um adorador e me faz voar nas asas da adoração até a glória dele, a presença dele. Quem quer? Glória a Deus. Então, ora aí pela gente, Márcio. Vamos lá, Senhor, Paizinho querido, muito obrigado por esse momento de estarmos juntos aqui, falando da tua palavra, das revelações que o Senhor dá. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Lamartine, muito obrigado pelo ministério dele, Senhor, que alcança tantas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo ministério dele na minha vida. Muito obrigado porque o Senhor utilizou ele na minha vida como instrumento do teu amor, de maneira tão graciosa. Obrigado pela nossa amizade, mas, Senhor, sobretudo, nós queremos ver vidas salvas, vidas alcançadas, vidas transformadas. Nós queremos estabelecer o seu reino. Pai, nós sonhamos com a tua chegada, nós sonhamos com aquele dia glorioso da tua vinda. Pai, mas não permita que nenhuma alma que o Senhor nos coloca no nosso caminho se perca, mas usa-nos, Senhor, como sacerdotes reais, verdadeiros, para levarmos a tua palavra de maneira digna e honrosa como ela merece. Em nome de Jesus eu oro que o Senhor abençoe essas vidas que estão aqui nessa live, abençoe, Senhor, as vidas que vão assistir essa live, abençoe, Senhor, os lares, as famílias que estão destruídas, as famílias que estão sem esperança, as vidas que estão sem esperança. Senhor, eu proclamo em nome de Jesus a tua palavra, que o Senhor é a única esperança e que eles se agarrem na pedra mais maravilhosa, mais preciosa, que se chama Jesus Cristo, porque ele é a nossa fundação, ele é nosso alicerce de vida, Senhor. E despede-nos aqui agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria dizer uma última coisa. Amém. Jesus, a Bíblia diz que, sendo Deus, não tomou usurpação, ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Amém. Se tornou um homem. E como homem, se tornou servo. Amém. E como servo, foi até a morte de cruz. Amém. Aquele que tinha todos os direitos e que foi adorado desde a eternidade, se tornou servo para resgatar a mim e a você. Amém. Então, meu querido, quero dizer para você que o que sobra nessa vida é Jesus. Amém. É se adorar para Jesus. No céu não terá lugar para outra adoração. Ninguém vai estar lá dizendo, olha como eu fui bom, olha como eu fiz isso, até o momento em que Deus dá as coroas para os anciãos, que somos nós. Até nesse momento eles se prostram e eles colocam as coroas aos pés do Senhor, porque nem isso nós merecemos. Nós nem mereceremos estar nos céus, mas lá no céu nós teremos a alegria plena e eterna de adorar aquele que morreu por mim. Então eu quero te dizer uma coisa, meu querido, use a tua vida, use dos teus talentos, dos seus dons, dos teus recursos, tudo que você tiver para exaltar o nome de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Use da sua vida, seja como uma vela que se queima para a glória de Deus, viver debaixo da sombra de Deus. Amém. É que vai nos trazer alegria, galardão, satisfação e plenitude. Toda vez que você procura glória de homens, você perde a presença, a glória, a unção do Espírito de Deus.
E é muito melhor, como o Márcio falou, às vezes cantar só para Deus, com músicas que são lindas, que são pérolas, mas um dia, Márcio, na hora que ele quiser, ele vai fazer que essas músicas sejam inspiração para milhares e milhares de pessoas. Deus te abençoe, te amo, amo a sua família. Obrigado, Deus, por essa amizade linda. E obrigado vocês por estarem aqui. Quero pedir, compartilhem essa live. Amém. Vai estar gravada aqui. Façam comentários. O Marcos vai assistir depois, vai ver os comentários. Encoraje a vida de um homem de Deus que durante tantos anos tem se dedicado e muitas vezes Deus prosperou a vida dele. Ele é um homem que Deus levantou nos Estados Unidos, é uma pessoa que Deus tem realmente abençoado, mas no coração dele ele sempre quis usar do seu talento, dos seus dons para a glória de Deus. Eu creio, Márcio, que vai chegar a hora. Amém. Tudo Deus, por enquanto ele está falando, agora é só para mim. Só para mas vai chegar uma hora que isso vai para muita gente, viu? Amo você, amo vocês. Beijo grande no coração de todo mundo. Amo vocês também. Fiquem com Deus.